Os monstros do cinema sempre fizeram parte do nosso imaginário. E logo após a descoberta do cinema pelos irmãos Lumière, grandes produções começaram a ser feitas, e com elas, adaptações de livros famosos. Um dos casos é o que nós vamos retratar aqui neste vídeo, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esta obra ganhou várias adaptações para o cinema, em 1908, 1912, 1913, 1920, é a que vamos retratar aqui, em 1931, 1941 e também uma produção em 2006 com o ator Tony Todd. E lembrando que o Mr. Hyde teve uma pequena participação também no filme do Van Helsing, estrelado pelo ator Hugh Jackman. Mas aqui vamos falar do filme de 1920. Na minha opinião, é a melhor representação do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll e Mr. Hyde é um filme americano de terror mudo de 1920, produzido pela Famous Players Lasky e lançado pela Paramount Aircraft. O filme, estrelado por John Barrymore, que é avô da atriz Drew Barrymore, é uma adaptação do livro de 1886, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. John S. Robertson dirigiu a produção e Clara Beranger escreveu o roteiro, baseado na peça de teatro de 1887 de Thomas Russell Sullivan, que por sua vez foi baseada no romance de Robert Louis Stevenson. A história, ambientada no final da Londres vitoriana, retrata as trágicas consequências dos experimentos de um médico em separar as personalidades duais que ele pensa definir todos os humanos, um bom e outro mau. Henry Jekyll, interpretado por John Barrymore, é um médico que viveu e trabalhou em Londres no final da década de 1880. Quando ele não está tratando dos pobres em sua clínica gratuita, ele está em seu laboratório experimentando. Sir George Carroll, pai da noiva de Jekyll, suspeita das intenções do jovem médico e costuma ficar irritado com seu atraso e altivez. Certa noite, após o jantar, Carroll zomba de seu futuro genro na frente de seus amigos em comum e debate com ele sobre as causas e efeitos da personalidade de uma pessoa, insistindo que todo homem é fundamentalmente composto de dois eus, que estão em conflito contínuo. Refletindo sobre os comentários de Sir George, Jekyll começa sua pesquisa e experimentos para separar as duas naturezas básicas do homem, a boa e a má. Finalmente, depois de muita tentativa e erro, ele desenvolve uma poção que rapidamente o transforma em uma contraparte horrível e maligna, um homem a quem ele se refere como Edward Hyde. Quando na forma e consciência de Hyde, Jekyll não é reconhecível como ele mesmo. Então, para facilitar o acesso de seu lado ruim, à sua própria casa e ao laboratório adjacente, o médico informa seu fiel servo, Pule, que o Sr. Hyde deve ter plena autoridade e liberdade na residência. Vamos aqui relembrar a clássica cena da transformação, a primeira transformação do Dr. Jekyll em Mr. Hyde.
Utilizando sua poção, Jekyll literalmente começa a viver uma vida dupla. O médico compassivo e cavalheiresco durante o dia e a criatura corcunda e lasciva que se aventura em grande parte à noite. Transformado em Hyde, ele se esconde nas partes mais miseráveis de Londres, frequentando antros de ópio, bares e casas de shows, em qualquer lugar que possa satisfazer as suas indulgências sombrias. Ele aluga um pequeno quarto mobiliado e traz Gina, uma jovem dançarina exótica, para morar com ele. Logo, porém, Hyde se cansa de sua companhia e a força a ir embora. Embora Jekyll tenha desenvolvido uma contrapoção que transforma Hyde de volta à aparência e caráter original do médico, cada vez que ele toma a poção para se tornar Hyde, a besta se torna cada vez mais vil e fisicamente mais hedionda. Enquanto isso, Millicent se preocupa com a ausência de seu noivo. Então, Sir George chama Jekyll, mas o jovem não está em casa. Sir George então encontra Hyde em uma rua próxima, onde o bruto acaba de derrubar um garotinho no chão e o ferir. Para compensar as suas ações, ele vai buscar um cheque que devolve ao pai do menino. Carell percebe que o cheque foi assinado por Dr. Jekyll e confronta Poole, que lhe conta a história de Edward Hyde. Poucas histórias possuem tamanho poder de atração quanto o famoso conto O Médico e o Monstro, escrito por Robert Louis Stevenson. Na época de seu lançamento, o filme recebeu avaliações positivas, tendo sido ressaltado o trabalho do ator principal e a condução eficaz, mesmo que não tenha sido alçado ao posto de filme referência do período. Outro fator que também facilitou em muito para a imortalidade da obra foram as suas características como romance policial, que em nada envelheceram nos últimos séculos. Há um assassino, um detetive, um suspeito e uma reviravolta final. O Médico e o Monstro se tornou uma história antemporal pelo tema que trabalha, no caso, a dualidade do ser humano, do seu potencial para a civilidade e para a selvageria. Seu romance também incentivou o surgimento de toda uma nova gama de pesquisas psicológicas sobre transtornos de personalidade. Ao mesmo tempo, sua característica de entretenimento, enquanto uma história de mistério lhe protegeu do envelhecimento de modo que todas as gerações possam apreciar os crimes do Sr. Hyde, ou a tragédia do Dr. Jekyll, como se fosse uma obra atual. E é isso aí, amigos, hoje contamos a história do Médico e o Monstro, uma obra marcada na história. No próximo vídeo falaremos de mais um clássico do cinema para matar a curiosidade. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado!